E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que mais uma vez, assim o Senhor nos permite estarmos juntos para fazer essa belíssima reflexão nesse dia de hoje. E nós vamos hoje refletir, meditar a palavra que está lá em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, os versículos de 35 a 43. E lá fala assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré que passa. Ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra de salvação para nós nesse dia, meus irmãos. Amém. Irmãos, olha que belíssima palavra o Senhor tem para nós, grandes ensinamentos o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Aqui a gente pode parar num ponto, a dificuldade. Jesus fala de um cego, a palavra fala de um cego que estava à beirada de um caminho, quando Jesus tinha chegado em Jericó. E Jesus chegando em Jericó, quando ele passava pelo caminho, tinha um cego às margens. Um cego, mendigo e cego. E ele ouviu todo aquele ruído. Ele era cego, ele não era surdo. Ele ouviu aquele ruído e perguntou: O que acontece? O que se passa? Ele perguntou: O que se passa? Ele exclamou. E o povo disse: Jesus de Nazaré que está passando. Irmão, com certeza a fé daquele homem era esplêndida. Ele só estava esperando esse momento Jesus passar por ele para poder gritar, exclamar em voz alta, para que Jesus ouvisse ele. Olha que interessante. É Jesus de Nazaré quem está passando. E aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Irmãos, aí que vem um grande ensinamento. Quando ele deu o primeiro grito: Jesus, tem misericórdia de mim, muitas pessoas daquele povo que aí junto repreendeu, pediu que ele calasse. E a palavra fala que repreenderam severamente. Ou seja, cala a boca, fica quieto. Você está nos importunando. E ele gritava ainda mais forte ainda. Ele gritava mais forte: Jesus, tem de misericórdia de mim. Irmão, quando ele deu a palavra segundo fala, quando ele gritou de novo, Jesus parou. Jesus parou, voltou e pediram para aqueles povos que estavam ali: tragam ele a mim. Irmão, olha que interessante essa passagem para nós hoje. Quantas vezes nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós temos gritado a Jesus Cristo? Será que Ele tem ouvido? Será que nós temos gritado do fundo do nosso coração, da nossa alma? Ou será que nós temos falado uma vez só, gritado a Jesus uma vez só e temos já desanimado? Esse cego gritou de novo e Jesus escutou e parou. Irmão, nós temos que insistir nas nossas orações. Aquele cego gritou de novo ainda mais forte e Jesus parou. Jesus ouviu o grito daquele homem. Irmão, nas nossas orações tem que ser dessa maneira. Nas nossas súplicas temos que ir muito mais além do que as nossas próprias forças. E clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vê para as minhas situações. Vê o que eu estou passando. Irmão, Jesus vai parar. A palavra fala que Jesus parou e pediu para que trouxesse aquele homem. A fé daquele homem, irmão, fez com que Jesus parasse. A fé daquele homem fez com que Jesus ouvisse aquele homem e parasse instantaneamente.
e chegou até ele, aquele homem chegou até ele, e Jesus ainda perguntou ainda, olha a graça, olha essa divindade de Jesus, ainda perguntou para ele, Jesus viu que ele era cego, mas Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Irmãos, olha que interessante que Jesus vê a sua situação, Jesus escuta a sua oração nesse dia de hoje, Jesus para, mas e a sua fé? Como que está a sua fé? Como que está a nossa fé nesse dia de hoje? Será que estamos gritando? Será que estamos jogando para fora do nosso peito toda a nossa força, toda a nossa alma? Será que estamos colocando a nossa súplica no nosso pedido e falando, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim? Irmão, Jesus ouve. A barreira daquele homem, daquele dia, aquele povo repreendendo ele, aí ele gritou mais forte ainda. Irmão, esse dia de hoje o Senhor nos dá um ensinamento para mim e para você hoje. Não importa as suas barreiras, não importa as suas dificuldades que você está passando, não importa os obstáculos que você está passando nesse dia de hoje. Tenha fé e clama no fundo da sua alma, Jesus, tende misericórdia de mim. A sua fé vai te salvar, porque a palavra fala que Jesus escutando, Jesus ouvindo, pediu para trazer aquele homem e responderam, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E o Senhor falou para ele, vê, a tua fé te salvou. Irmão, qual é a sua dificuldade hoje? Irmã, qual é a sua dificuldade hoje? Nesse dia de hoje, tenha fé. A fé, aqui a própria palavra fala, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, se nós tivermos. Ela pode ser transportada a todo tipo de montanha, todo tipo de situação da nossa vida. E a montanha na vida daquele homem, a situação, a barreira que aquele homem tinha, era poder enxergar de novo, era cegueira. E Jesus foi e pediu para ele, Jesus foi e falou para ele, o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E com a sua dificuldade hoje, irmão, com a sua luta nesse dia de hoje, fala para ele, clame, que a sua fé pare em Jesus Cristo nesse dia de hoje, na sua oração, que Jesus está passando na sua vida e ouvindo a sua súplica. Que Deus te abençoe, que Deus eleve a sua vida cada vez mais adiante, que Jesus esteja junto com você na sua súplica, ouvindo a sua oração. E não deixe que a sua fé nesse dia de hoje há de te salvar, te levantar e te derrubar toda a barreira nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um santo abençoado dia e até a próxima.